Dizer para vocês é que para entrar numa caravela, enfrentar um mar, tinha que ser muito macho. Ou não tinha que ter muita coisa para perder, né? Pensar, vou me aventurar, né? Oi, gente, eu sou a Carol. Se você ainda não me conhece, eu sou formada em História e hoje eu vou trazer para vocês aqui um pequeno resumo e realmente esse vai ser um vídeo bem curto sobre as grandes navegações. Então, se você ainda não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui, já vai deixando um like, que isso me ajuda muito. E bora pro vídeo. Gente, as grandes navegações, elas aconteceram entre o século XV e o século XVI, tá? E aí foi uma briga entre Portugal e Espanha, porque lá na Europa tá acontecendo o final do feudalismo, da Idade Média, tá acontecendo um monte de coisa lá. E tem dois países que às vezes parece que eles nem fazem parte da Europa nessa época, que é Portugal e Espanha. Pois é. E é sobre esses países que a gente vai falar hoje, mais precisamente sobre Portugal, que teve uma grande e enorme participação nessa era dos descobrimentos, né? Nessa era dos descobrimentos, que vão ser uma era dos descobrimentos. E assim, mais pra frente, se vocês gostarem desse vídeo aqui, eu vou trazer um vídeo falando sobre o mercantilismo, que pega aí um pouco das grandes navegações também e tudo mais aprofundado. Mas esse aqui é um grande resumo com bastante fantasia para vocês sobre a era das navegações. E eu digo fantasia, que é meio que uma fantasia. Assim, é história, é história, é história. Então se liga nesse vídeo aqui que você vai aprender um pouco também. Enfim, você vai aprender. Foram muitos desafios para a época, gente, muitos desafios para a época, tá? E assim, antes do descobrimento começar, as grandes caravelas, as grandes navegações, os homens saindo pro mar, a gente precisa falar que quem que enfrentava o mar? Quem que enfrentava o mar? Eram os pescadores, eram os pescadores. E foi um desses pescadores lá e tudo mais, um cabra macho mesmo, de verdade, um grande pescador, que chegou ao Canadá. Chegou ao Canadá. Chegou ao Canadá. Porque no Canadá tinha bacalhau. Não, porque eles gostavam mesmo de comer peixe, eles foram até o Canadá para pescar peixe. É isso. E eles chegaram no Canadá e pai, voltaram com essa ideia de nossa, nós descobrimos um novo continente. Bah, é mesmo? Mas assim, não tinha muita gente que acreditava no novo continente. Como assim, meu? Como assim um novo continente? Mas teve uns caras que deram bola para esses pescadores e falaram um novo continente. E começaram a pensar, gente, é capaz de existir um novo continente? Não, porque eu achava que só tinha Europa. Não, porque eu achava que, né, tipo assim, loucura. E teve gente que botou fé nesses pescadores e pensou, né, por que não? E os reis da época, eles queriam poder, eles queriam um novo território. E eles começaram a botar fé. Mas assim, é preciso falar de um cabra que é muito importante, que foi o pai da navegação. E muitos historiadores consideram ele como o verdadeiro pai da navegação e dizem até que ele tinha uma escola. Muitos dizem que essa parte da escola é mentira, mas o que interessa aqui é que ele realmente ensinou muitos navegadores tudo o que eles sabiam para a época. Enfim, ele passou muitos conhecimentos sobre a navegação para muitos cabras que foram muito importantes nessa época. Calma, o nome dele é Infante Dom Henrique. Ele foi o pai da navegação. E ele passou conhecimento para muitos cabras, como um deles, Bartolomeu Dias, Duarte Pacheco,
Fernão de Magalhães, Vasco da Gama, Cristóvão Colombo, entre outros. Mas assim, o Colombo, ele não era muito bom com esse negócio de navegação. Essa é a verdade. Ele não era muito bom. Ele tinha uma ideia de que ele achava que ele podia chegar nas Índias navegando pelo oeste. E na verdade, não. E o Portugal não botou fé nele. O governo de Portugal não botou fé nele. Mas o governo da Espanha botou fé nele e lançou ele pro mar. E ele foi pro mar e ele chegou nas Américas. Nas Américas, mas precisa nas Américas do Norte. Pois é, e ele voltou falando que tinha descoberto um novo continente. E mais uma vez duvidaram dele. Até que depois de 6 anos de muito estudo, Vasco da Gama descobre uma nova rota para as Índias. E ele passa aqui pelo Brasil. E ele contorna a África e ele chega nas Índias. Essa história, o vídeo acaba por aqui. Tchau, até a próxima. Mentira. Não, vocês querem saber mais? Pois é. Depois de 6 anos de muito estudo, eles descobrem uma nova rota para as Índias. Mas o que acontece é que nesse meio tempo, eles chegam aqui no Brasil. Tá, mas calma, tem mais. Que isso aí é uma história para um outro vídeo que falarei sobre o descobrimento do Brasil. Então, assim, isso vai acontecer se você deixar um like aqui pra mim, se você se inscrever aqui no meu canal. Pois é. E aí eu vou fazer um vídeo falando mais sobre isso. O que interessa é que o começo das grandes navegações é assim mesmo, tá? E aí, gente, o que a gente tem que falar aqui nesse vídeo que não pode faltar é o quanto esses marinheiros sofriam. E quem eram esses marinheiros, afinal de contas, que tu, na tua ignorância, essa frase é copiada, mas que você não sabe. O que acontece, gente, é que assim, eles ficavam muitos dias no mar. E quem que ia pro mar? Quem que ia pro mar? Porque assim, eles pegavam doenças, eles passavam fome, eles não tomavam banho. Mas quem é que liga para banho? Quem é que liga para tomar banho? Né? Ainda mais nessa época, quem é que ligava para tomar banho? Que banho? Que banho? Não precisava de banho. Então eles não tomavam banho. E assim, eles ficavam dias, meses, até mesmo anos, porque depois descobriram que dava para rodar o mundo inteiro numa caravela, navegar o mundo inteiro numa caravela. Pois é, e eles não faziam suas higienes. E muitos não sobreviviam. E quem que era o louco de nem chegar a sobreviver nessa época? Quem não tinha nada para perder. Então, assim, tem muitos livros de história que trazem que quem eram os marujos dessa época, os marinheiros, eram muitas vezes criminosos, moradores de ruas, gente que não tinha nada a perder, ia lá e se aventurava no mar. Essa é a verdade. Agora o vídeo acabou. Mas assim, gente, e acontecia isso realmente, tá? E a gente tem que falar dessa época também dos grandes navegadores que existiram nessa época. E todos esses grandes navegadores tiveram a sua participação e merecem a sua medalha de honra. Colombo descobriu o caminho para as Américas. Vasco da Gama descobriu o caminho para as Índias, tá? Cabral descobriu os caminhos para o Brasil, mas um dia eu falo sobre essa grande falcatrua. Duarte Pacheco descobriu as fases das luas e a influência que elas tinham sobre as marés. Magalhães descobriu que dava para se rodar o mundo inteiro numa caravela. E que não ia ser fácil, que ia ter que ser muito cabra macho, imagina. O mundo inteiro numa caravela.
É loucura, pois é. Mas esse foi o grande início de uma globalização, esse foi o grande início de novas descobertas e esse foi o grande início do que a gente chama hoje de América. Pois é. E é isso, pessoal, ficamos por aqui. Mais pra frente eu trago mais vídeos falando sobre as grandes navegações, sobre o descobrimento do Brasil, sobre o descobrimento da América e sobre as colonizações, as suas mentiras, as suas falcatruas, etc, etc. Até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um like aqui, de se inscrever aqui no meu canal e também de me seguir nas redes sociais, é tudo Carol Popper, então me segue por lá que eu sempre tô aparecendo, principalmente lá no Instagram. Até a próxima, fui!